Vamos falar então sobre a reforma tributária. É isso mesmo, essa semana tivemos o lançamento do Pacto Nacional pela Reforma Tributária. Será que a coisa agora vai evoluir? Será que a coisa vai andar? Pois é, vamos ver. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o Thiago Montanari. E na última terça-feira, dia 4 de maio, o deputado Aguinaldo Ribeiro leu o seu parecer como relator na comissão mista do Congresso sobre a reforma tributária. A reunião ali da comissão mista aconteceu após o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ter dado ali uma espécie de ultimato para o Aguinaldo Ribeiro, cobrando dele uma definição dos trabalhos do colegiado que havia sido criado por Lira e também pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, assim que eles assumiram a liderança das casas legislativas lá em fevereiro, lá no começo deste ano. A ideia da comissão, basicamente, era o quê? Era unificar as propostas de reforma tributária que estavam tramitando simultaneamente, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, a PEC 45 e a PEC número 100. Além disso, havia aí uma outra proposta de reforma tributária enviada diretamente ali pela equipe econômica do governo. A expectativa defendida pelo deputado Lira, conforme tinha adiantado o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, era que o relatório de Aguinaldo Ribeiro seguisse a proposta do governo de fatiar a aprovação da reforma em 4 etapas básicas. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na proposta lida pelo deputado, ao invés de uma reforma fatiada, como queria o deputado Arthur Lira, Aguinaldo sugeriu uma proposta ampla, com a unificação de 5 tributos que incidem sobre o consumo, com a finalidade de criar um novo imposto chamado de Imposto sobre Bens e Serviços. Os impostos que dariam lugar ao IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, seriam os impostos federais PIS e COFINS, IPI, ICMS, recolhido pelos estados e ISS pelos municípios. Além disso, não estava nos planos do governo a inclusão de impostos estaduais e municipais nesse momento, devido à complexidade da discussão, o que poderia acabar atrasando a aprovação da reforma, que já está inclusive atrasada. Então, logo após a leitura do relatório, esse relatório não desejado pelo governo e também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira extinguiu a atuação da comissão mista, alegando que o colegiado tinha ultrapassado o prazo de 40 sessões previstos para o funcionamento de uma comissão especial. A comissão já tinha realizado 71 sessões e por isso havia extrapolado o limite regimental. Com a intervenção de Arthur Lira, ao extinguir a comissão, o relatório de Aguinaldo Ribeiro perdeu qualquer valor legal. A Folha de São Paulo noticiou que o deputado Arthur Lira irá criar uma nova comissão especial para tratar da reforma tributária, com integrantes diferentes dos que formaram o colegiado atual e também com um novo relator. E ele fará isso logo, porque é do interesse do deputado Lira, Arthur Lira, assim como da equipe econômica, iniciar a votação da etapa 1 da reforma tributária o mais rápido possível. Para amenizar os ânimos, ele deve anunciar que a nova comissão utilizará a contribuição técnica e jurídica dos debates já feitos sobre o tema. Mas a grande verdade é que nós sabemos bem que todas as deliberações que ocorreram na comissão que foi extinta perderam aí os seus efeitos. Por outro lado, no dia seguinte à apresentação do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro e a dissolução da comissão mista, mais especificamente no dia 5 de maio, um grupo formado por entidades empresariais do setor produtivo propôs a criação de um pacto nacional por uma proposta de reforma tributária mais simples. A proposta está sendo chamada de Simplifica Já. Diferentemente de unificar os diversos impostos ao mesmo tempo ou criar um novo imposto, eles sugerem uniformizar as regras de cobrança do ICMS e também do ISS, além da desoneração ampla e permanente da folha de pagamento. Vamos ouvir então aí o que disse o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, ao lançar o Pacto Nacional. Olha só. Bem, pessoal, boa tarde a todos e a todas.
Nós estamos aqui reunidos com uma série de organizações do setor empresarial do país e também de representação de secretários de Estado de Finanças e secretários municipais de Finanças para tratar do tema reforma tributária. Nós tivemos 2 fatos novos ontem. Um fato foi a leitura do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, um relatório construído com base na PEC 45, que foi a PEC de origem da Câmara dos Deputados, mas ato contínuo, na verdade nem ato contínuo, durante a leitura do deputado Aguinaldo Ribeiro, o presidente Arthur Lira decidiu, por uma questão regimental, extinguir a comissão da PEC 45, considerando que o regimento prevê 40 sessões de funcionamento e a comissão já tinha 71 reuniões plenárias de funcionamento. Diante disso, nós decidimos acelerar um debate que a gente já vem travando com esses setores econômicos, em especial com o setor de serviços do país, para discutir qual é a reforma tributária possível e qual é o mecanismo para a construção de uma proposta que simplifique o nosso sistema tributário absurdamente complexo, que reduza o contencioso desse sistema tributário, mas que também, por outro lado, tem a perspectiva de não aumentar a carga tributária sobre o cidadão e sobre as empresas, de criar um sistema menos regressivo, e um sistema menos regressivo significa um sistema onde os pobres não pagam mais proporcionalmente do que os ricos, como o nosso sistema atual foi configurado, e, acima de tudo, também combater a complexidade do sistema, diminuindo o contencioso e diminuindo as obrigações acessórias. Nós entendemos que, a partir desses fatos novos, haverá uma priorização da lei da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, que nós entendemos não é uma solução para o sistema tributário nacional. Primeiro, porque simboliza muito pouco na diminuição da complexidade do sistema, simboliza muito pouco na diminuição do contencioso, consequentemente, e, acima de tudo, é claramente uma proposta que tem como objetivo aumentar a carga tributária, em especial sobre setores que têm grande capacidade de empregabilidade no nosso país, como em especial setor de serviços, saúde, educação, construção civil, transporte coletivo, que são alguns dos setores aqui representados. Diante disso, nós consideramos a ideia de apresentar o que nós chamamos de Pacto Tributário Nacional, que é um conjunto de medidas, muitas delas, eu chamo até o deputado Luiz Miranda aqui conosco, muitas delas contidas no discurso e também na PEC 128, apresentado pelo deputado Luiz Miranda, que eu fui o relator, mas essa proposta ela é fundada em 6 grandes temas. O primeiro deles, que mobiliza e unifica esses setores, é a manutenção da política de desoneração da folha de pagamento. Um país que quer se desenvolver não pode sobrecarregar a folha de pagamento, sobrecarregar o trabalho, fazer o trabalho custar muito caro, fazer o emprego custar muito caro e fazer com que as empresas acabem pagando quase a mesma coisa entre tributos sobre emprego e salário ao trabalhador. Isso é algo absolutamente insustentável e essa é a primeira ação que nos unifica aqui. Diante disso, nós também defendemos a construção de uma lei nacional do ICMS e do ISS. O maior contencioso tributário no Brasil está no CMS, um tributo absolutamente complexo, cada estado com a sua legislação, os estados legislando por decretos, resoluções, portarias, os estados gerando créditos nas suas transações de um para o outro, sem que as suas legislações se comuniquem. Se o deputado Paulo Guedes, que não é o ministro Paulo Guedes, quiser chegar aqui conosco também, será uma alegria, o deputado Paulo Guedes do PT. E nós entendemos que uma lei nacional do ICMS e do ISS ela é fundamental para diminuir esse espaço onde está o maior contencioso tributário do nosso país. A terceira medida é uma medida relacionada a gasto tributário. O Brasil tem um absurdo de gasto tributário, alguns altamente meritórios, como, por exemplo, o gasto tributário, a desoneração da folha de pagamento, já citado no início da minha fala aqui, que tem como objetivo preservar emprego, gerar novos postos de trabalho. E gastos tributários altamente questionáveis, como, por exemplo, a desoneração do IPI de automóvel de locadora, que faz com que todas as locadoras hoje tenham uma revendedora,
porque ele consegue vender o carro seminovo mais caro do que ele comprou o carro novo por conta da isenção de IPI. Nós não temos no Brasil uma legislação que estabeleça critérios para concessão de gasto tributário e estabeleça métricas de avaliação. Nós damos incentivo fiscal para desonerar a cesta básica, mas ninguém avalia se efetivamente essa desoneração está chegando ao consumidor final. Então a ideia é criar uma legislação que estabeleça critérios para a concessão de incentivos fiscais fruto de políticas de desenvolvimento regional, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, ou setorial, como por exemplo a desoneração da folha de pagamento, desoneração da cesta básica, que tem objetivos altamente meritórios. Então, para esse vídeo era isso, era o que eu tinha aqui para compartilhar com você. E para você que chegou até aqui, aproveito para lhe pedir uma gentileza. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe estas informações. E claro, se você não fez, fica o convite para que você não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui diariamente. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e abençoado dia. Cuide-se e cuide os seus. E lembre-se, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando. Sempre. Valeu, forte abraço. Tenha um excelente dia.